A Noite das Vozes. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Curitiba, Paraná. Imagine-se em uma noite de apagão, onde a escuridão envolve cada canto de sua casa e o silêncio deveria ser absoluto. Mas em vez disso, você começa a ouvir vozes. Vozes que sussurram segredos, desejos ocultos e medos profundos. O que você faria? Como reagiria ao descobrir que essas vozes parecem vir de dentro das paredes, revelando seus segredos mais íntimos? Prepare-se para uma jornada de medo e suspense enquanto exploramos a sinistra Noite das Vozes. Capítulo 1. A Chegada da Escuridão. A noite caiu sobre Curitiba como um manto pesado, trazendo consigo uma tempestade que prometia durar até o amanhecer. Relâmpagos cortavam o céu e trovões ressoavam como o rugido de uma fera adormecida. A cidade estava à beira do caos quando o apagão ocorreu. Em um instante, todas as luzes se apagaram, mergulhando bairros inteiros na escuridão mais completa. Na casa da família Oliveira, a situação não era diferente. Ricardo, o pai, estava na sala assistindo TV quando a tela subitamente se apagou, deixando a casa mergulhada em sombras. Ele se levantou, tentando acalmar a esposa, Júlia, que estava na cozinha, e seus 2 filhos, Marcos e Isabela, que brincavam no quarto. Todos estavam acostumados com tempestades, mas algo naquela noite parecia diferente. Uma tensão invisível pairava no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Devem ser os fios de energia. Com essa chuva não é de se espantar. Ricardo comentou, tentando soar despreocupado. Ele procurou velas e lanternas, iluminando a casa com a fraca luz que conseguiam encontrar. Júlia, sempre prática, começou a preparar uma refeição rápida para manter a família ocupada enquanto aguardavam o retorno da energia. Enquanto a família se reunia na sala de estar, um silêncio estranho tomou conta da casa. Não era apenas a ausência de eletricidade, mas algo mais profundo. Parecia que até o barulho da chuva e do vento estava sendo abafado por uma presença invisível. Foi Isabela quem ouviu primeiro. "O que foi isso?" Ela perguntou, franzindo a testa, seus olhos arregalados enquanto olhava ao redor. "O que você ouviu, querida?" perguntou Júlia, preocupada. "Vozes. Eu ouvi alguém sussurrando", respondeu Isabela, sua voz trêmula. Ricardo tentou acalmá-la. "Deve ser o vento, querida. Às vezes o vento faz barulhos estranhos quando passa pelas frestas da casa." Mas antes que pudesse terminar de falar, todos ouviram. Um sussurro suave, quase imperceptível, mas claramente distinto. As palavras não eram claras, mas o som parecia vir de dentro das paredes. Marcos olhou ao redor, tentando identificar a origem do som, enquanto Júlia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Talvez seja um rádio ou algo assim", disse Ricardo, tentando racionalizar o que estava acontecendo. "Vou dar uma olhada." Ele percorreu a casa verificando cada cômodo, mas não encontrou nada que explicasse o som. As vozes, entretanto, continuaram, tornando-se cada vez mais claras. Agora pareciam estar sussurrando seus nomes, misturando-se com palavras desconexas, segredos que eles nunca haviam dito em voz alta. "Isso não é normal", sussurrou Júlia, apertando a mão de Ricardo. "Tem algo muito errado aqui." O pânico começou a se infiltrar na família. As vozes aumentavam de intensidade e parecia que elas estavam vindo de todos os lados, cercando-os, invadindo suas mentes. Era como se a própria casa estivesse viva, respirando, sussurrando segredos antigos e novos, medos que eles nem sabiam que tinham. "Precisamos sair daqui", disse Ricardo, sua voz firme, mas o medo evidente em seus olhos. Ele sabia que algo além de sua compreensão estava acontecendo. Algo que não podia ser explicado com lógica ou razão. Mas quando ele tentou abrir a porta,
percebeu que estava trancada. Não de uma maneira comum, mas como se uma força invisível estivesse segurando-a, impedindo sua fuga. As vozes continuavam, agora mais intensas, cada uma mais perturbadora do que a anterior. Eles estavam presos, e as vozes não iriam parar, até que cada um deles enfrentasse seus piores medos. Capítulo 2. O sussurro dos segredos. Com a porta inexplicavelmente trancada e as vozes se tornando cada vez mais intensas, a tensão dentro da casa era palpável. Ricardo, tentando manter a calma, correu para as janelas, mas descobriu que todas estavam igualmente seladas, como se a casa inteira tivesse sido envolvida por uma força sobrenatural que não permitiria sua saída. Enquanto isso, as vozes dentro das paredes continuavam a crescer em número e clareza. O que antes era um murmúrio indistinto agora se tornava uma cacofonia de sussurros que pareciam vir de todas as direções. Mas o mais perturbador era o conteúdo dessas vozes. Elas não falavam de maneira aleatória. Elas conheciam a família Oliveira, conheciam seus segredos mais profundos, aqueles que nem mesmo haviam compartilhado entre si. Marcos, o filho mais velho, começou a suar frio. Ele ouviu uma voz que parecia ser a de um amigo que havia traído anos atrás, algo que nunca contou a ninguém. "Você acha que eles nunca saberão?" sussurrou a voz, repetindo o segredo que ele guardava há tanto tempo. Marcos sentiu o pânico crescer em seu peito, tentando abafar a voz com as mãos nos ouvidos, mas era inútil. Isabela, por outro lado, estava ouvindo algo completamente diferente. As vozes falavam de um medo que ela sempre teve de perder seus pais, um medo que a atormentava desde criança. "Eles não podem te proteger", sussurravam as vozes, plantando sementes de desespero em sua mente. Júlia, na cozinha, começou a ouvir uma voz familiar, mas distorcida, como se viesse de alguém que ela amava e perdeu há muito tempo. "Você se lembra de mim?" perguntava a voz, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Ela sabia que era impossível, mas a voz era tão convincente, tão carregada de emoção, que era difícil resistir ao desejo de responder. Ricardo, tentando racionalizar a situação, começou a perceber que as vozes estavam jogando com seus medos e culpas. Elas estavam tentando separá-los, quebrá-los por dentro. "Não escutem!" ele gritou, sua voz ecoando pela casa. "São mentiras! Precisamos nos manter unidos." Mas as vozes continuavam, implacáveis, como se tivessem uma mente própria, como se a casa estivesse determinada a arrancar cada segredo, cada medo, e usá-los contra eles. Era um jogo cruel, e eles estavam perdendo. Foi então que algo ainda mais aterrorizante aconteceu. As paredes começaram a pulsar, como se estivessem vivas. As vozes, antes apenas um som, agora pareciam criar formas nas sombras, silhuetas que se moviam ao longo das paredes, como fantasmas presos dentro da casa. Eles podiam ver essas figuras, cada uma representando os segredos que estavam sendo expostos. As silhuetas de amigos traídos, de amores perdidos, de medos infantis, todas ganhando vida e se movendo em direção a eles. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou Júlia, recuando até esbarrar na mesa da cozinha. "Não pode ser real." Mas era real. As vozes, os segredos, os medos, tudo estava se tornando tangível. Era como se a casa estivesse se alimentando deles, crescendo mais forte com cada suspiro de desespero, com cada lágrima derramada. Marcos, em um estado de pânico absoluto, tentou abrir uma passagem forçando uma das janelas com uma cadeira, mas a janela permaneceu inabalável. A casa não iria permitir que eles escapassem. Era como se fosse um predador, esperando pacientemente que suas presas se enfraquecessem, quebrassem sob a pressão.
Isabela, que sempre fora a mais sensível, começou a murmurar para si mesma, tentando bloquear as vozes. Mas foi então que a voz mudou. Você quer saber como isso vai acabar? Sussurrou a voz, agora soando mais ameaçadora. Eu posso te mostrar. Nesse momento, ela percebeu que as vozes não estavam apenas expondo seus medos e segredos. Elas estavam prometendo algo pior. Algo que ainda não havia acontecido, mas que estava prestes a acontecer. A família estava à beira do desespero. As vozes não parariam até que cada um deles estivesse completamente quebrado. E então, algo mais sombrio tomaria o lugar. Algo que aguardava pacientemente nas sombras, pronto para reivindicar suas vítimas. Capítulo 3. O segredo final. Enquanto a casa parecia encolher em torno deles, apertando-os em uma armadilha de sussurros e sombras, Ricardo soube que precisava encontrar uma maneira de proteger sua família. As vozes haviam revelado segredos e medos que ele mal conseguia processar. Mas uma coisa era clara. A casa não queria apenas assustá-los. Ela queria devorá-los. Mas por quê? O que havia desencadeado essa maldição? Ele olhou para sua esposa e filhos, vendo o medo em seus olhos, e soube que não podia permitir que isso acontecesse. A casa estava tentando separá-los, e ele tinha que ser mais forte do que as vozes, mais forte do que seus próprios medos. Fiquem juntos, ele disse, sua voz firme, apesar do terror que sentia. Não deixem as vozes entrarem em suas cabeças. Isso é o que elas querem. Precisamos lutar contra isso. Enquanto tentavam manter o foco, as vozes continuaram a aumentar, agora misturando verdades com mentiras, criando uma teia de confusão e desespero. Mas então, algo estranho aconteceu. As vozes começaram a se concentrar em Ricardo, sussurrando segredos que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Segredos que ele não queria que sua família descobrisse. Ele tentou ignorá-las, mas as palavras estavam lá, pairando no ar, sedutoras e ameaçadoras ao mesmo tempo. Você nunca contou a eles, não é? Sussurrou uma das vozes, e Ricardo soube que era a voz de alguém que ele havia traído há muito tempo. Agora é tarde demais para esconder. Júlia percebeu a mudança em Ricardo, viu o terror crescendo em seus olhos e soube que algo estava muito errado. Ricardo, o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz trêmula. Ele hesitou, mas as vozes não lhe deram escolha. Eles precisam saber, continuaram as vozes, como se estivessem deleitando-se com sua angústia. É a única maneira de escapar. Ricardo sabia que era uma armadilha, mas a pressão era insuportável. Ele havia carregado o peso daqueles segredos por tanto tempo, e agora, naquele momento de desespero absoluto, ele sabia que não poderia mais segurá-los. Júlia, crianças. Ele começou, mas sua voz falhou. As palavras estavam lá, presas em sua garganta, mas ele não conseguia pronunciá-las. Foi então que a casa fez seu movimento final. As sombras nas paredes começaram a se aproximar, cercando-os, tornando-se mais tangíveis, quase sólidas. As vozes tornaram-se ensurdecedoras, cada uma repetindo o segredo que Ricardo havia guardado, tentando arrancá-lo de sua mente e jogá-lo no mundo. Marcos e Isabela se agarraram à mãe, aterrorizados pelo que estava acontecendo ao seu redor. As sombras começaram a tomar forma, se transformando em figuras que eram tanto familiares quanto monstruosas. Era como se todos os medos e segredos que a família havia guardado ao longo dos anos estivessem se materializando diante deles. Ricardo sabia que não tinha muito tempo. Ele tinha que confessar, tinha que liberar o peso que estava sufocando sua família, mas as palavras simplesmente não vinham. Foi então que ele percebeu o que a casa realmente queria. Não era o segredo em si, mas o poder que vinha do medo de revelá-lo. Era o terror de perder sua família, de ser odiado por eles,
que a casa estava tentando extrair dele. E então, com um esforço desesperado, ele se jogou na frente de sua família, enfrentando as sombras que agora estavam quase em cima deles. "Eu os amo", ele gritou, sua voz finalmente rompendo o véu de medo. "E nada, nem mesmo os meus erros pode mudar isso." As sombras hesitaram como se estivessem confusas pela súbita mudança. As vozes começaram a perder força, vacilando como uma chama prestes a se apagar. Mas a casa ainda não estava derrotada. As sombras fizeram uma última tentativa de alcançá-los, mas algo mudou. Ao invés de medo, Ricardo sentiu uma força crescer dentro dele. Uma força que ele não sabia que possuía. Ele percebeu que o que realmente estava mantendo a casa viva era o medo. E agora que ele estava enfrentando seus próprios medos, a casa estava perdendo seu controle sobre eles. As sombras começaram a recuar. As vozes diminuíram até se tornarem sussurros ininteligíveis. E, finalmente, o silêncio reinou. Mas o preço havia sido alto. Ricardo, exausto e abalado, desabou no chão, sentindo a escuridão da casa se dissipar lentamente. Ele olhou para sua família, ainda assustada, mas viva, e soube que, de alguma forma, eles haviam sobrevivido àquela noite infernal. Eles estavam livres, ou pelo menos era o que pensavam. Quando a luz do amanhecer finalmente começou a penetrar pelas janelas, trazendo uma nova esperança, um último sussurro ecoou nas paredes da casa, tão baixo que quase não foi ouvido. Mas Ricardo ouviu, e naquele momento ele soube que, embora tivessem vencido a batalha, a guerra estava longe de terminar. Eles haviam escapado, mas a casa ainda estava lá, esperando por sua próxima oportunidade.